Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar a vocês como configurar o SCPI para se conectar no Firebird 5.0. Bom, eu vou utilizar aqui o SCPI 8. Então vou abrir o ConfDB do SCPI 8. Botão direito, na instalação, no ícone onde abre o SCPI, abrir o local. Ou você pode ir direto na pasta de instalação do SCPI 8. Lá eu vou abrir o ConfDB. Então, ConfDB, botão direito executar como administrador, sim. Então, estou com o ConfDB aberto. No meu caso, no meu sistema, eu configurei o SCPI, ele está configurado para não compartilhar, não ter compartilhamento em rede. Então, vocês podem ver que só tem um caminho do banco de dados, assim como no TabDef, assim como no banco de fotos, somente o caminho do banco de dados. Ele está configurado na porta 3050, tá? Esse é o servidor, configurado na porta 3050, que é o Firebird 2.5. O Firebird 5.0 está na porta 3555. Então, se eu testar a conexão aqui, ele vai dar falha. E ele vai te avisar que está no outro Firebird. Então, vamos trocando aqui, ó. Perfeito. Conectado. O banco de dados conectado. Tem as informações aqui. Você pode verificar aqui que conectado no 5.0, certo? Vamos ao TabDef. TabDef, mesmo procedimento. Se eu mandar conectar, ok. Porém, a porta passou a ser outra. Por que que ele conectou aqui? O TabDef está utilizando o outro Firebird, o 2.5. Então, vamos mudar aqui para o 5.0. Testada a conexão. Porém, ele me deu um alerta. O que é o alerta? O sistema está avisando que é o seguinte: conexão requer Firebird 5.0. Então, o meu TabDef, o meu EVCont e o meu FBEXZ precisam ser atualizados. Eles precisam ter as DLL, todas as informações referentes a esse Firebird. Deixar de utilizar as DLL de conexões do Firebird 2.5 e passar a utilizar a do 5.0. Tá? Então, o que precisamos fazer? Reinstalar o TabDef, o EVCont e o próprio fb.exe. Então, se a gente for na pasta de instalação do SCPI, vamos pesquisar aqui pelo TabDef exe. Então, TabDef 8 exe, botão direito, executar. Pronto. Em seguida, EVCont, botão direito, executar como administrador. Só aguardar um pouquinho. Você pode ver que quando está reinstalando o TabDef, o EVCont, ele reinstala um banco de dados, FDB. Esse banco de dados já está pronto na nova estrutura do Firebird 5.0. E o FBEXZ. Sistema pergunta qual que vai instalar. Pede para fechar. Então aqui, ó. Deseja salvar? Sim. Pronto, instalou. Vamos abrir novamente o ConfDB. Testei a conexão com o banco de dados. Testar a conexão com TabDef. Ele não concluiu ainda.
Com o banco de fotos já vamos mudar. Eu volto no Tab Def já em seguida. O banco de fotos eu ainda não converti, tá? Por isso que ele deu o aviso. Meu banco de fotos ainda não foi convertido, que é o scpi fotos.fdb. Então, lembrando a todos que é necessário converter também o banco de fotos, o file server, todos esses. Eu já vou explicar em seguida. Então, voltando aqui no Tab Def, testei, ele avisou que ainda não foi. O FB, vou reinstalar ele. O TabDef. Não prestei atenção aqui, ele está acusando o TabDef. Então vamos reinstalar o TabDef. Para não ter erro, vou reinstalar todos. Pronto. Funcionando. Então, testei a conexão com o banco de dados, testei a conexão com o TabDef. Todos conectando, informando que é o Firebird 5.0 no TabDef, 5.0 no banco de dados. Salvei a conexão. Bom, referente aos demais, o que seria demais bancos? Seria o banco de foto, file server. Então vamos aqui no banco de fotos. Vou lá onde está instalado o SCPI, o banco do SCPI. Então temos aqui, foi convertido o banco de dados 2024 do SCPI. File server precisa ser convertido também, assim como o banco de fotos que ele acusou está na outra versão. Vai seguir o mesmo procedimento para fazer a conversão. Outro detalhe importante, para quem utiliza, vou abrir novamente o ConfDB. Bom, para quem utiliza a opção sem compartilhamento em rede, lá no servidor, tá? E marcando a opção usar arquivo de parâmetro cidades, então quando não está compartilhado em rede e você tem a opção de cidades, o que seria cidades? Ele vai aparecer, no caso, meu cidades está apontada aqui onde vai aparecer prefeitura, Câmara, Previdência. Vou mostrar um exemplo. Executar como administrador. O que vai acontecer? Por que está dando esse erro? Tá? Porque o meu FB Cidades não está convertido para o 5.0. Como eu resolvo isso? Dou OK. OK. Ele abriu. Vem aqui, vou apagar. O que é esse banco de dados chamado cidades? Ele vai me colocar essas informações aqui, essas três informações, dentro do banco de dados. Veja, vou abrir novamente. Pode ver que ele acabou de criar e não deu erro. Pronto, agora ele está convertido, tá, para o 5.0. Outro detalhe, se eu entrar aqui, por exemplo, prefeitura, eu também tenho um exer.fdb. Também preciso apagar. Opa, não executei como administrador.
Quando eu fiz a instalação, instalei tudo como administrador e agora esqueci de acessar como administrador. Executar como administrador. Então vamos lá. Então tá aqui, prefeitura. Veja que a hora que eu loguei aqui, que eu entrei na prefeitura, ele criou os exercícios, tem os exercícios aparecendo, e ele já criou aqui o Exer. Tá? O que é esse Exer? Ele vai me listar os exercícios que tem. Se eu criar aqui um novo chamado, por exemplo, ARC 2021. Executar como administrador, sempre. Prefeitura. Ele trouxe aqui o 2021, porque ele joga aqui para dentro. Ele vai jogar, ele não jogou ainda. Tá? O que eu preciso fazer? Fechar. Excluo esse daqui. Veja que criou. Perfeito. Os terminais vão conseguir enxergar. Isso daqui é válido para que os terminais enxerguem que existe todos esses bancos de dados. Existe o exercício 2021 ao exercício 2025. E além disso, o file serve e o file fotos. Da mesma forma, voltando para que os terminais enxerguem que existem estas entidades, como Câmara, Prefeitura e Previdência, essas pastas cidades, é necessário ter esse arquivo chamado cidade.exe, certo? Então, se eu criar uma nova aqui, os outros terminais não vão enxergar, tá? A não ser que eu excluía banco de dados cidades e no servidor logar novamente para que crie, ok? Bom, esse vídeo é um pouco complexo, mas espero que ajude vocês no dia a dia. Até mais.